de Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler sobre a tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, os primeiros 11 versículos falam da tentação de Jesus. E hoje nós vamos meditar com o tema Vencendo as Tentações. Jesus venceu todas as tentações que surgiram em sua vida. Não somente estas aqui, que foram apresentadas diretamente pelo tentador, por Satanás, em momento de dificuldade, momento de jejum, de fraqueza física, mas também ele venceu em todas as coisas. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então vamos aprender hoje como vencer as tentações. Mateus capítulo 4 está registrado assim: Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, isto é, a Jerusalém, colocando-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia, que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Pai, nós estamos diante de Ti nesta hora, quando vamos meditar acerca desse importante assunto que somos, ó Pai, bombardeados todos os dias com tentações na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender estas coisas e a aplicar a Tua palavra à nossa vida e em todas as situações que estivermos vivenciando. Peço-te isto, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 3 verdades bíblicas que nós precisamos entender sobre este assunto. Sabe, irmãos, a tentação é algo que nós ficamos sujeitos a elas o tempo todo. Todos os dias nós somos tentados. Não sei se você já percebeu isto. Às vezes elas são mais intensas, mas às vezes elas são mais sutis. Eu estava lembrando hoje de manhã, antes de vir para a igreja de manhã, aquilo que Deus disse a Caim. Caim, antes de assassinar o seu irmão Abel, o primeiro homicídio do mundo, Deus, olhando para o coração de Caim, os pensamentos de Caim, olhando para o seu semblante decaído, porque ele estava muito irado, muito aborrecido, porque Deus havia rejeitado o seu sacrifício e aceitado o sacrifício do seu irmão Abel. Olhando e falando com ele, Deus disse: Olha, Caim, o pecado jaz à porta. E você é que tem que dominar. Porque se você não dominar, vai haver o pecado.
Deus diz: sobre ele tu deves dominar. Então, o que Deus estava falando ali era da tentação. Caim estava tentado a matar o seu irmão Abel. Irmãos, nós somos tentados a pecar toda hora. Por isso nós precisamos aprender sobre a tentação. A primeira coisa, que é uma verdade bíblica, rapidamente, que eu quero que você entenda, é que a tentação, ela pertence à esfera humana. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, nós vamos ler ali, Tiago 1,13, diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então a tentação, ela se circunscreve à esfera humana. Não tem nada a ver com Deus. Cuidado, tem muita gente, eu já ouvi isso. Eu estou sendo tentado, estou passando por isso, porque Deus está permitindo para me provar. Irmãos, Deus não participa disto. Deus não pode ser tentado pelo mal, ele também não tenta ninguém. O tentador é o diabo. Esta é uma obra do diabo. Por isso é que você precisa entender que a tentação, ela pertence à esfera humana. É algo inerente à nossa condição humana, à nossa condição de seres humanos. A segunda coisa que precisamos entender sobre a tentação é que a tentação não é pecado. Se fosse pecado, Jesus teria pecado, porque ele foi tentado em tudo. Mesmo nesse texto que nós lemos, nós vimos Satanás tentando. A tentação não é pecado. A Bíblia diz que a tentação, ela é na verdade uma porta, um convite para o pecado. Quando você aceita um convite, alguém lhe faz um convite, e você aceita esse convite, você honra esta pessoa que o convidou, não é verdade? Quando você aceita a tentação, recebe e aceita, concorda com ela, e você dá o passo seguinte, que é o passo para o pecado, você está honrando a Satanás e desonrando Deus. Eu queria que você gravasse isso que eu estou dizendo. Quando você recebe a tentação na sua vida e cede à tentação, você está honrando a Satanás, aceitando o convite dele para pecar e desonrando Deus, que está dizendo para você não pecar, para você se desviar de todo o mal. Eu gosto muito do testemunho que Deus deu de um homem chamado Jó. O livro de Jó, ele é aberto ali no 1º e 2º capítulo, quando Satanás vem até a presença de Deus, e o único que pode, dos demônios que pode estar na presença de Deus, que tem acesso até o arrebatamento da igreja, ele tem acesso, que Apocalipse 12 diz que ele vai nos acusar diante de Deus de dia e de noite, e ele tem esse acesso até hoje, mas quando ele apresenta-se ali, no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, Deus disse: viste por acaso o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ou seja, Jó, quando era tentado, o que ele fazia? Desviava-se do mal. Deus dando um testemunho de um homem, porque Deus estava atento. Irmãos, Deus está atento a todas essas circunstâncias. Portanto, a tentação não é pecado. Na sequência desse texto de Tiago, versículo 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado e engodado, isto é, enganado pela sua própria concupiscência ou cobiça. Então a concupiscência, havendo concebida, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, tentação não é pecado. A terceira coisa que precisamos aprender acerca da tentação é que ninguém é tentado acima do seu limite.
Diga assim para quem estiver perto de você: ninguém é tentado além do seu limite. Deus não vai, Ele não deixa ir além do limite. Mesmo porque nós somos o salmista diz que ele lembra-se da nossa estrutura, ele lembra-se que nós somos pó, somos frágeis, somos suscetíveis a cair. Então ninguém é tentado além do seu limite. 1 Coríntios 10, versículo 13, deixa isso muito claro. Em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreve: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Ou seja, a tentação é sempre humana. Mas Deus é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Aleluia, né? Mas Deus é fiel, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possais suportar. Então veja bem, irmãos, nós aqui nessa caminhada, nós temos que suportar os ataques de Satanás, as tentações. É mais ou menos como suportar o calor. Tem uma época que dá um certo refrigério, mas você tem que suportar o calor, o calor, o frio. Enfim, nós temos que viver aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter problema com o diabo. Aliás, o pastor Kenneth Reagan, num dos seus livros, ele conta uma história engraçada de alguém que chegou para ele e disse: eu quero que o senhor ore por mim. Ele disse: e por que é que você quer que eu ore? Eu quero que o senhor ore para eu não ter mais problema com o diabo. Aí ele disse: tá bom, então vou orar para você morrer. Não, eu acho que o senhor entendeu mal, eu não quero ter problema com o diabo, não quero morrer. Mas eu não, você vai sempre ter problema com o diabo enquanto você estiver vivo. Você é um cristão, você vai ter sempre problema. Então, irmão, não adianta, nós temos que aprender a resistir às tentações, para que nós então, lembre-se, nesse versículo está escrito: mas Deus é fiel, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Então, quando você estiver chegando no limite, você diz: Senhor, a água já está chegando no nariz, eu já não estou podendo mais. Deus vai dar o meio de saída. Irmãos, Deus vai dar o meio de saída. Vamos ver algumas estratégias do diabo quanto aos meios que ele usa para nos tentar. Satanás, ele usa dois meios básicos para nos tentar. Nós podemos dizer o meio sobrenatural e o meio natural. O sobrenatural, os meios sobrenaturais e os meios naturais para nos tentar. Veja, no caso da tentação e da queda do homem, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. O que ele usou? Qual foi o meio que Satanás usou ali? Uma cobra falando. Uma cobra falando. Se uma cobra falasse com você, você ia levar um enorme de um susto e ia querer conversar com ela. Não é verdade? Vamos imaginar, irmão, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. A Eva está ali, colheu uma porção de frutos para o almoço, um belo dia, gostoso, vai passando perto de uma árvore e alguém diz: bom dia, Eva, você está linda hoje. Ela olha: mas onde que está o Adão? Não estou vendo o Adão. Mas quem que está falando? Sou eu, Eva, olha aqui para cima. E Eva olha e ela baixa com a caldinha assim, chacoalha a cobra, chacoalha o rabinho. Sou eu, aqui. Uma serpente falando? Mas eu não vi nenhuma serpente falar até hoje. Mas que coisa interessante. Você fala, eu pensei que só eu e o Adão falava, porque os bichos nenhum falam. Você é o primeiro que eu estou vendo falar. Pois é, eu sou uma serpente especial. E eu escolhi você nessa manhã para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu chamar o Adão. Não, deixa o Adão para lá.
está trabalhando, vamos conversar nós dois aqui. Você está linda, Eva. Obrigado, dona Serpente. Não perguntou o nome da serpente, né? Senão ela era capaz de enganar a Eva também, dizendo, eu sou uma cobrinha à toa, da classe tal, uma jajaraquinha, ou então uma sucuri, alguma coisa assim. Você não vai entender disso, Eva. Mas, de repente, a serpente disse para Eva, e o que você tem aí nesse cesto? Eu estou colhendo umas frutas. O Adão gosta muito e eu também, nós vamos almoçar frutas hoje. Mas fruta? Mas Deus não disse que vocês não podiam comer de todas as árvores do jardim, vocês não podiam comer fruta nenhuma? Não, você está enganada, serpente. Ele falou que nós podemos comer de todas, só de uma árvore que nós não podemos. Eu acho que você estava lá perto quando o Senhor Deus falou? Acho que você não entendeu bem, mas eu e o Adão entendemos bem. Podemos comer de todo o fruto de todas as árvores. Tem uma lá no meio do jardim, que essa o Senhor mostrou para a gente, e Ele disse para aquela, nós não podemos comer, porque no dia em que nós comermos, nós vamos morrer. E o papo continua e você já sabe no que deu. Qual foi o meio que ele usou? Um meio sobrenatural, espetacular. Por quê? Porque nós sabemos que cobra não fala. A anatomia da cobra, ela não tem cordas vocais para falar. Ela não fala. Então, se você visse uma cobra falante, e falando, chamando a atenção, falando um perfeito português com você, e te elogiando até, você ia querer bater um papo com esta cobrinha. E você sabe que bater papo com serpente leva aonde já levou. Hoje nós sabemos disso, mas Eva não sabia. Satanás usou, então, ali para atrair, para enganar, ele usou um meio sobrenatural. Mas ele pode também tomar a forma de um anjo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus demônios podem se transformar também em ministros de justiça, em anjos de luz, em seres iluminados. Imagine você está bem aí, tranquilo, lá na sua casa, ou de papo pro ar, de repente chega um anjo e diz, bom dia. O que vai acontecer? Você vai ficar maravilhado e chama você pelo nome e diz, eu sou enviado, né? Como Zacarias lá, aconteceu lá no templo, como a Maria, né? Gabriel. Mas Satanás pode se mostrar como um anjo de luz. É um modo sobrenatural, irmãos, de tentar. É um meio sobrenatural, melhor dizendo, que ele pode usar. Então, cuidado com o anjo. Nós temos que ter cuidado com o anjo. Porque a Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos para saber se eles são de Deus. Porque há muito espírito de engano. Há muita confusão no mundo. E não sei se você já leu, mas as revistas ultimamente andam publicando muito sobre anjo. Angelologia virou assim uma coisa espetacular. As pessoas têm até anjos, dão até nomes para os anjos. A nomenclatura para anjo. Mas olha, se um anjo te aparecer, vai devagar. Primeira coisa que você tem que saber, se ele vier falar com você, ou conversar com você, é se ele é um anjo realmente de Deus. Ele precisa, com a sua própria boca, confessar que Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, é o Filho do Deus Altíssimo. Se você perguntar se ele é o mensageiro de Jesus, ou se ele tem Jesus como Senhor, ele vai dizer que sim. Mesmo sendo um demônio. Porque existe um anjo chamado, um demônio chamado Jesus. Exatamente para esta finalidade de engano. Eu já li sobre isso, pessoas que tiveram essas experiências. Então ele precisa confessar com a boca dele, eu, fulano de tal, sei lá se ele vai dizer o nome, confesso que Jesus Cristo, nascido em carne, da Virgem Maria, morto na cruz, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus o Pai, Ele é o meu Senhor
o meu amo e também aquele a quem eu sirvo. Ele tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor dele. Se ele fizer isso, Satanás imediatamente o destrói. Então ele nunca vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor dele. Mas cuidado com esse diálogo. Precisa tomar cuidado com esse diálogo. Porque Satanás se apresenta, irmãos, nós estamos vivendo num tempo do fim. Nós estamos chegando ao final e essas coisas vão se intensificar. São os meios sobrenaturais, espetaculares, que o inimigo vai usar para esse tempo do fim. Cuidado com o anjo. Temos que ser muito cautelosos, porque Satanás, ele se transforma ou se apresenta como ser angelical, um ser de luz. Uma outra maneira, né, que eles usam no meio sobrenatural para tentar é através da imitação da voz daquela pessoa que já morreu. Isto ocorre muito lá nos centros espíritas kardecistas. Alguém morreu, está muito choroso, uma família, coração dilacerado, perdeu um filho, perdeu um esposo, perdeu uma esposa, um ente querido, e de repente chega algum espírito e diz: olha, o espírito do fulano baixou lá no centro e mandou dizer isso, isso e isso para você. Cuidado com isso. Porque, irmãos, os demônios acompanham as pessoas, eles conhecem tudo acerca da pessoa, segredos, inclusive, que só aquele ente que está vivo e aquele ente querido que partiu conheciam, só os dois, mas os demônios sabiam. E usam isso para atrair a pessoa, para levá-la à prática do espiritismo ou espiritualismo. Cuidado, porque ali vai haver imitação de voz, né, daquelas pessoas que partiram, e o resultado final é que a pessoa entra de cabeça nisso. Este é um meio sobrenatural, espetacular, que Satanás usa para enganar as pessoas. Mas pode ser também um meio natural. Por exemplo, ele despertar na pessoa a sensualidade. Isso é um meio natural. A sexualidade é inerente ao ser humano. Nós nascemos com isso, com um propósito bem definido por Deus. Mas ele pode despertar a sensualidade através de tentações. Como ele pode também, o outro meio natural, a cobiça. A cobiça por bens, a cobiça por pessoas, a cobiça por posição. São meios que ele usa, tanto naturais como sobrenaturais. Mas a tentação também, o inimigo usa algumas estratégias quanto à forma que ele usa para trazer a tentação a nós. Em 2 Samuel, no capítulo 11, os versos 1 a 3, nós temos o relato do rei Davi e Batseba. Davi, o exército dele estava fazendo guerra. Em vez dele estar lá encabeçando, dirigindo o exército, etc., participando, ele estava dormindo em casa. E acordou do sono da tarde e foi se espreguiçar lá no alpendre do palácio. E lá de cima, depois de se espichar para lá e para cá, ele olhou e viu uma mulher tomando banho. Uma linda mulher tomando banho. Davi estava despreocupado. E esta mulher, que é Batseba, estava desatenta. Ali onde ela estava tomando banho, ela deveria prever que ela poderia ser vista de alguém lá do alpendre do palácio. Mas tanto um despreocupado como a outra desatenta sofreram ataques. E o resultado nós conhecemos, né? Custou a Davi a vida de 4 dos seus filhos e milhares de pessoas perderam a vida na guerra civil que Absalão fez contra Davi. Tudo fruto dessa confusão, desse pecado, porque Davi acabou adulterando com esta mulher, gerou um filho, esse filho morreu, ele matou o marido dela, simulando a morte, e Deus não deixou isso encoberto, e o resultado nós sabemos. É por isso, irmãos, que Jesus falou: vigiai e orai.
Mateus 26, 41, Jesus diz aos seus discípulos, à igreja, a nós: vigiai e orai. Nós temos que fazer as duas coisas. Tem gente que ora muito e não vigia. Outros vigiam e não oram. Nem uma coisa nem outra. São as duas coisas juntas. Vigiai e orai. Agora, vigiar é mais importante no caso da tentação do que orar. Porque ele vem primeiro, vigiai. Porque se você ora, mas não vigia, o que acontece? Você vai cair. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Isso, quantas formas Satanás usa, então, procura esses desatentos, essas pessoas despreocupadas da vida. Ele também, em relação à forma que ele usa para nos tentar, ele escolhe o lugar propício para atacar. Por exemplo, nesse relato que nós lemos de Mateus capítulo 4, Jesus estava no deserto. Quando uma pessoa passa por um deserto, ele fica sujeito a ser tentado. Quando você está passando uma situação difícil, deserto fala de situação difícil. É nesse momento que nós nos sentimos mais enfraquecidos. É aí que o inimigo vem atacar. Jesus estava no deserto. Uma outra coisa que esse texto nos mostra é que ele estava sozinho. Deserto é um lugar difícil, um lugar de privações. Quando você está passando por privações, por dificuldades, é a hora do inimigo vir te atacar. Porque ele está vendo que você está debilitado. Quando você está sozinho também. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Quando nós estamos longe de casa, quando estamos longe da igreja, da comunhão dos santos, a pessoa às vezes se afasta da comunhão, deixa de vir à ceia, né? Não se fortalece no Senhor, na força do seu poder, ele é uma presa fácil para o ataque de Satanás. São formas que ele usa para atacar o cristão. Uma outra coisa que ele costuma usar é usar de sofismas. O que é isso, pastor? São argumentos aparentemente válidos, mas que só servem para confundir. Lá com Eva, ele usou de palavras persuasivas, distorceu, mudou a coisa. Né? E quantas pessoas são tentadas a praticar atos desonestos porque o diabo lhes mostra um quadro de injustiças sociais. Por exemplo, através do noticiário você fica sabendo dos mensalões, dos valeriodutos, das facatruas, das roubalheiras, e daí você diz: eu não vou pagar o imposto, eu não vou recolher esse imposto porque eles vão roubar esse dinheiro. Eu vou usar em meu proveito, que eu vou usar melhor do que o governo. E você começa a dar uma série de justificativas para você mesmo. Para você mentir, ser desonesto, sonegar. Irmãos, estas coisas são sofismas, né? Não dá o direito a ninguém de ser mentiroso, desonesto, ladrão, usurpador. O que Jesus diz? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que eles vão fazer para lá não é problema seu. Deus vai tratar com essa gente. Não tenha dúvida. Vão sofrer mais fundo lá no inferno. Mas vão mesmo. Porque Deus é justo. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Por isso, não caia nesses sofismas do diabo para você fazer coisas erradas. Para você fazer coisas, mentir, trapacear ou enganar ou fazer coisas dessa natureza. O tentador ele aproveita o momento em que nós estamos mais frágeis, mais fracos. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava fisicamente fraco, espiritualmente não, ele estava forte. Porque o jejum fortalece, nos fortalece espiritualmente, mas nos enfraquece fisicamente. E aí Satanás chegou, então, ele aproveitou aquele momento, eu posso imaginar, Jesus deve ter posto a mão no estômago, assim, tá, quem sabe, e o diabo disse, ele está com fome, faz 40 dias e 40 noites que ele não come.
né? E está doendo, então deixa eu atacar agora. Irmãos, a Bíblia fala que existem 3 áreas da fraqueza humana. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, no versículo 16, são mencionadas essas 3 áreas, que são a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne. Concupiscência e cobiça é a mesma coisa. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Satanás, ele é especialista em usar esta cobiça da carne, dos olhos e a soberba para nos atacar naqueles momentos. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você que é muito importante. É muito forte no diabo o desejo de destruir em nós tudo que nos relaciona com Deus. É muito forte no diabo o desejo que ele tem de destruir em nós, através do pecado, tudo aquilo que nos relaciona com Deus. Diga assim, bem forte para você mesmo. É muito forte no diabo o desejo que ele tem de destruir em mim tudo aquilo que me relaciona com Deus. Irmãos, o que é que nos impede do relacionamento? O pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então é muito forte no diabo levar o cristão nascido de novo a pecar. Porque ele sabe que o pecado, e se ele puder manipular esse pecado na sua vida para manter você preso ou presa no pecado, ele vai ter domínio sobre a sua vida. Ele vai também impedir o seu relacionamento íntimo com Deus. Porque você vai orar, mas o pecado vai fazer separação. E enquanto você não tratar o pecado, lembre-se que o pecado gera morte, gera consequências. E as pessoas, via de regra, não querem assumir as consequências das suas ações, dos seus atos, dos seus pecados. Elas querem ser perdoadas, mas não querem colher a semeadura daquilo. Por isso não confessam, não deixam, não abandonam. Fica preso, enlaçado, e nisso a sua comunhão com Deus vai indo de água abaixo. Suas orações não são respondidas. Então essas 3 áreas são muito importantes. A cobiça da carne, você pode ver qual foi a proposta que o diabo chegou e fez a Jesus. Ele disse mais ou menos isso, em outras palavras. Use o poder de Deus que você tem e transforme essas pedras em pães. Você está com fome, não está? Use o poder de Deus que você tem e transforme essas pedras em pães. Jesus podia fazer isso? Podia. Perfeitamente. Mas ele deveria fazer isso? Não. Aí ele responde a Satanás, e aqui nós começamos a aprender. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. O texto original diz lá em Deuteronômio, disto viverá o homem, ou seja, o homem vive de pão, sim, mas ele vive sim da palavra que sai da boca de Deus. Se você nunca leu em Deuteronômio, é bom você ler. Capítulo 6 e capítulo 8 tem as 3 respostas que Jesus deu a Satanás. Satanás, irmãos, ele vai então na nossa fraqueza ou no desejo da nossa carne. Hoje, nos dias que correm, uma das armas mais afiadas que Satanás usa é o sexo. As pessoas hoje são bombardeadas com tentações do sexo. E como alguém disse, a primeira olhada você não pode evitar, mas a segunda você pode. A terceira você pode. E muitas vezes não se evita. Você está cedendo à tentação. Cedendo à tentação. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando,
Era natural que Jesus tinha fome, seu corpo precisava ser alimentado. Satanás então começa por aí. É na hora de maior fragilidade que ele ataca, e é assim também conosco. A segunda área que é mencionada em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, é a área da cobiça dos olhos. Olha o que ele fez com Jesus. Ele levou Jesus num alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, e disse: tudo isso te darei se de joelhos me adorares. O que ele propôs ali? Riqueza, dinheiro. Irmãos, como as pessoas correm atrás destas coisas. E se você estiver atento, muitos cristãos também estão correndo atrás disso, ajuntando ou querendo ajuntar. Aliás, irmãos, eu creio que Deus não dá muito mais riqueza para o povo evangélico, povo cristão, nascido de novo, porque muitos se desviariam. Talvez nós pudéssemos ser até mais prósperos do que somos, se nós colocássemos o dinheiro no seu devido lugar. Porque eu creio que muitos iriam colocar o dinheiro em primeiro lugar, iriam perder o seu maior tesouro, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja a proposta atrevida que o diabo fez. Ele disse: se tu me adorares, de joelhos me adorares. Jesus, o Criador, adorando a criatura, porque o diabo é uma criatura, ele foi criado por Deus. E o diabo ainda dizendo: olha, tudo isso te darei, propondo dar aquilo que já era por direito de criação de Jesus, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, todas as riquezas, a glória dos reinos pertence ao Senhor por direito de criação. Satanás detinha por direito de usurpação, ele havia usurpado, ele era um sem terra ali, ele tinha tomado de Adão mediante o engano, ele era um grilheiro, nada mais do que isso. Eu quero dizer para você que a morte de Jesus na cruz, ela redimiu não somente os homens, mas também os animais e a própria terra. É por isso que Jesus virá tomar posse da terra no milênio e governar a terra com vara de ferro, porque ele a conquistou de volta. Ele tem um duplo direito sobre nós e sobre toda a criação. Direito de criação e direito de resgate. Que nós somos comprados com preço de sangue. A terceira área que é mencionada ali é a soberba da vida. Soberba da vida fala de poder, irmãos. O que o diabo fez? Levou Jesus lá no pináculo do templo. O pináculo do templo era a construção mais alta do templo. A ponta lá, o lugar mais alto, dava 70 metros, segundo alguns. E aí, aí o diabo propôs: mas também está escrito, lança-te daqui abaixo. Ele vai distorcer a palavra. Ele vai pegar o Salmo 91 e vai dar uma aplicação diferenciada, que não é isso. Você já pensou se Jesus tivesse pulado lá do pináculo do templo? Ali, irmãos, estavam as maiores multidões que eles iam adorar. A maior concentração do povo era em Jerusalém, e em Jerusalém, no coração de Jerusalém, no templo. Se Jesus pula de lá, Deus ia ter que dizer: Gabriel, põe a tua mão aí. Não deixe ele se esborrachar de lá de cima. Porque um homem pesando uns 80, 90 quilos, que deveria ter Jesus, fatalmente iria morrer numa queda de 70 metros. Gabriel teria que ampará-lo e ele desceria suavemente. Iria começar o seu ministério de maneira espetacular. Os sacerdotes iam ficar admirados. Mas Jesus prefere começar o seu ministério transformando água em vinho no final de uma festa na cidade insignificante de Caná da Galileia. Por isso Jesus diz: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Agora vamos ver, para a gente terminar, algumas estratégias bíblicas para nós alcançarmos a vitória na tentação. Você quer ser vitorioso na tentação? Quer mesmo? Amém? Primeira estratégia, não confiar em suas próprias condições. Se você confiar demais em você, meu irmão, achando que você é o máximo, que você faz e acontece, você está madurinho para cair. Não foi sem motivo que Paulo teve aquele espinho na carne por causa das excelentes revelações que o Senhor havia dado a ele, que ele nem podia referir-se, ele refere em algumas, quando ele fala sobre o arrebatamento, as coisas celestiais. Ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Eu vi, eu estava lá, eu tive essas revelações, mas aí vem um espinho na carne, um mensageiro do diabo, e o Senhor dá a razão. Paulo ora 3 vezes, o Senhor diz, a minha graça te basta. Se eu tirar esse espinho, Paulo, você cai. Preciso deixar esse espinho ali. Irmãos, então a primeira estratégia para você vencer a tentação é não confiar nas suas próprias condições. Para você ser um vencedor, você tem que se esvaziar-se de si mesmo, para que o Senhor possa encher a sua vida com a presença do Espírito Santo. É isso que nós buscamos às segundas-feiras, e vamos buscar segunda, né, pastor Canuto? É ser cheio do Espírito Santo. Lembre-se que batismo com o Espírito Santo significa tentação, provação. Jesus, depois que ele foi cheio do Espírito, o que ele foi? Conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, testado, provado. A mesma coisa, irmãos. Então você pode vencer através do jejum, como Jesus fez. Então não confiar nas suas próprias condições. Segundo, fazer uso da palavra de Deus nas tentações. Você tem que fazer como Jesus fez. Está escrito, Satanás. Está escrito, demônio. E você tem que dizer o que está escrito. E tem que saber onde está escrito. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Na medida em que você se alimenta da palavra de Deus, você se fortalece, porque ela libera graça. Ela libera a graça e libera o poder de Deus sobre nós. E ao mesmo tempo a palavra, quando você a usa, ela fere o inimigo. Satanás odeia. Uma vez fui expulsar demônio de uma pessoa. Isso aconteceu lá na casa do pastor Matias. E era um demônio esquisito aquele. Era um demônio que mexia no corpo da pessoa. E lá pelas tantas nós tínhamos mandado sair, o bicho não saía, ficava, mudava para um braço, mudava para uma perna, mudava. Né? Eu falei, vamos ler o livro do Apocalipse. Porque eles detestam o livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse relata a queda de Satanás. Começamos lá no capítulo 18, 19. E lá pelas tantas o demônio se manifestou e disse, eu detesto este livro. Para de ler este livro. E aí é que eu continuei mesmo. Eu falei, só você saindo. Sai dela que eu paro. E ele saiu. Ele não aguentou. Usando a palavra, irmãos. Às vezes a simples leitura da palavra de Deus faz tempo. Foi bem no começo dessa obra, né? Há muitas décadas atrás. Mas isso aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus tem poder, ela fere o inimigo. É por isso que Jesus disse a Satanás, está escrito, Satanás. Ele não dialogou com o diabo dizendo, não, eu estou com fome, mas eu tenho a minha turma ali, os meus discípulos, eu tenho condições de comer. A hora que eu sair daqui eu vou ter uma boa refeição. Ou então os anjos daqui a um pouco vão vir me sustentar como vieram. Trazer alimento para ele. Não, ele usou a palavra de Deus e feriu e resolveu aquela situação. A terceira coisa, irmãos, para nós termos vitória sobre a tentação, é fugir da tentação
Sim, mas fugir do inimigo, não. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o diabo que tem que fugir, são os demônios que têm que fugir. Agora a Bíblia diz que fugir da prostituição, os pecados da carne, nós temos que fugir. Por quê? Porque a carne é forte, por isso que Jesus disse que nós temos que vigiar e orar para que não caiamos em tentação. A carne é fraca. A Bíblia diz, olha, se você está sendo tentado na área do sexo, fuja. Satanás você resiste, os demônios você resiste, mas na área da carne você foge. A Bíblia é clara a esse respeito, 1 Coríntios 6, 18, 1 Timóteo 2, 22, fala dessas coisas. E a quarta estratégia para terminar é usar a autoridade do nome de Jesus para repreender aos demônios e ao próprio Satanás. Então nós temos estas 4 estratégias, irmãos, né? Fugir da tentação sim, mas do inimigo não. Não confiar nas nossas próprias condições, fazer uso da palavra de Deus e usar da autoridade do nome de Jesus. Lucas 10, 19, 20, né? Os discípulos estavam eufóricos porque Jesus havia mandado os 70 de 2 em 2 pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os doentes, e eles voltaram dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Que são esses símbolos? São símbolos de principados, potestades, esses demônios graduados. E para não deixar dúvida disso, Jesus, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, nós podemos usar o nome de Jesus, e para expulsar demônios é usar o nome de Jesus. Porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Não é usar o sangue de Jesus, é o nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Os demônios têm que obedecer o nome de Jesus, eles são obrigados a obedecer. E se ele não quiser obedecer, pede que o Senhor mande fogo sobre ele, ele começa a gritar e vai obedecer. Já aconteceu isso também na nossa experiência pastoral. Nós temos autoridade sobre os demônios. Precisamos usar essa autoridade, usar a palavra de Deus, esvaziar-nos de nós mesmos, encher-nos do Espírito Santo, para nós termos vitória sobre as tentações. Tentação nós vamos ter todo dia. É por isso que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cada dia é um dia para você triunfar sobre as obras do diabo, sobre o reino de Satanás e sobre as tentações que ele coloca diante de nós. Por isso, irmãos, o livro do Apocalipse, quando Jesus manda escrever aquelas 7 cartas, as 7 igrejas, que é uma promessa só dividida em 7 partes, ele disse: ao que vencer eu farei isto, ao que vencer eu farei aquilo, ao que vencer eu farei... Não tem uma promessa ao perdedor, é só para o vencedor. A igreja que será arrebatada é uma igreja vencedora. E nós temos tudo para vencer as tentações, vencer Satanás, vencer a carne, vencer o mundo. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Já somos potencialmente mais do que vencedores. E você precisa provar isto para o Senhor, usando dessas estratégias ou ferramentas que a palavra de Deus nos concede para sermos mais do que vencedores. Amém? Fique em pé, nós vamos orar. Quero te abençoar nesse momento, para que você tenha uma semana abençoada. Irmãos, resista à tentação. Lembre-se que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Mas com a tentação, ele dá também o meio de saída. E os meios eu mostrei para você aqui, quais são os meios de você ter
a vitória, usar a palavra, esvaziar-se de si mesmo, usar a palavra, né? Resistir o inimigo e usar da autoridade do nome de Jesus para vencer as tentações. Jesus disse a Satanás: vai-te, Satanás. E Satanás foi. E acabou com aquilo. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Senhor, eu quero te agradecer por esta hora, por esta breve meditação na tua palavra. Ó Deus, nós queremos, sim, que o Senhor nos conduza sempre em triunfo. Triunfo sobre as obras do diabo, sobre o reino satânico. Ó Deus, que nós possamos ser uma igreja vencedora, não uma igreja ufanista, mas uma igreja vencedora, uma igreja que caminha em vitória, porque o Senhor caminha conosco. Nós queremos te honrar sempre, Senhor, ao rejeitar a tentação, ao convite do diabo, e nos posicionarmos a cada instante junto com o Senhor, resistindo à tentação, resistindo ao diabo e aos seus demônios. Por isso, Pai, conduza-nos nessa semana, neste mês, neste ano e no restante da nossa existência, em triunfo, Senhor, triunfando sobre o reino das trevas. Que nós possamos, ó Pai, digerir esta palavra e que ela nunca volte vazia, Senhor, para Ti, mas que ela faça aquilo que Te apraz, Senhor, e prospere naquilo para a qual Tu a enviaste nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço no irmão e diga assim: vencedor, vamos vencer as tentações. E lembre-se que terça-feira nós vamos ter, 7 horas da manhã. É feriado, mas vai ter as orações às 3 horas da tarde também. Terça-feira. Vá em paz, porque o Senhor é contigo. Amém.